Começar? No Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pessoal, vamos estudar hoje um padre da igreja chamado Jerônimo. Todo mundo conhece, um padre que é muito polêmico, né? O nome dele é Eusébio Sofrônio Jerônimo. Aí a gente chama ele de Jerônimo, carinhosamente, tá? Nasceu lá em Estridão, lá na província da Dalmácia. Ele nasceu em 347 e morreu em 420, tá? Depois de Cristo. É um padre contemporâneo de Santo Agostinho, muito conhecido por ser tradutor da Vulgata, né? Que era a Bíblia que ele traduziu para o latim, a Vulgata Latina, e um grande doutor da igreja. Pessoal, aqui nessa série nós temos nos importado sempre em dar uma pincelada no que é sola escritura, né, e aí passar para o padre. Nós vamos continuar dessa maneira. Então, sola escritura é a doutrina protestante, segundo a qual somente a escritura é a autoridade infalível, né, ela é a autoridade suprema para qualquer controvérsia na igreja, tá, e ela é suficiente também. Então as tradições, o magistério não pode acrescentar doutrinas que não estão na Bíblia, tudo bem? E ela tem um peso de autoridade que está acima da tradição e da igreja. Então a tradição nunca pode estar no mesmo nível da escritura. Então tudo isso aqui está englobando, está dentro do universo do sola escritura quando a gente fala desse princípio, tá? E os protestantes, eles tentam recortar algumas passagens dos padres da igreja, aqui Jerônimo nós vamos estudar, para dizer que os padres defendiam sola escritura. Então vamos apresentar a primeira tradição, como Jerônimo via a tradição, como ele via a igreja, tá? Depois nós vamos analisar as citações deles, né? Porque eles não se preocupam, não têm o mesmo zelo em pesquisar como o padre via a tradição e o magistério. Eles só pegam as passagens da escritura, citam lá e acabou, né? E fica por isso mesmo. Então vamos lá. Na carta 41, Jerônimo tinha algumas filhas espirituais, tá? E essa filha chama Marcela. Tem Marcela, tem Paula, tem Leta, né? Enfim. Mas essa carta 41, ele vai falar para Marcela. Olha que interessante. Ele fala contra os sabelianos, tá? Tá explicando para ela. Então ele diz assim: nós, de acordo com a tradição apostólica, na qual o mundo inteiro está em harmonia conosco, jejuamos anualmente durante uma quaresma. Ao passo que os sabelianos mantêm 3 por ano, como se 3 salvadores tivessem sofrido. Pausa, isso é muito importante. Veja uma coisa. Aqui ele já está falando que a tradição é apostólica, né? Então, ela tem que ser guardada, tanto quanto uma escritura tem que ser guardada, porque se eu guardo a carta de Paulo aos Romanos com muito zelo porque é apostólica, também eu guardo a quaresma porque é apostólica. Então a fonte é a mesma, né? Vem dos apóstolos. Só que olha que interessante, os sabelianos, eles jejuam 3 vezes, como se 3 salvadores sofressem. Então passam a ideia errada. A prática dos sabelianos é uma prática que corrompe a doutrina. Por quê? Se ele jejua 3 vezes, para quem está vendo, acha que são 3 salvadores. E o salvador é um só. Então o que acontece aqui? Jerônimo está mostrando que não dá para separar a prática da doutrina, né? Que essa é uma outra separação que às vezes os protestantes fazem. Não, que tem as doutrinas e tem as práticas não têm importância. Mas espera aí, a igreja crê no que faz e faz o que crê. Então se eu faço essa prática de jejuar uma vez, eu digo que é um salvador. Se eu faço 3 vezes, são 3 salvadores. E aí confunde tudo, né? Vamos continuar a leitura. Não quero dizer, é claro, que seja ilegal jejuar em outras épocas do ano. Agora grifa. Só que enquanto na quaresma é um dever de obrigação, é um dever obrigatório. Por que é obrigatório? Porque é apostólico. Então na quaresma tem que jejuar. É um dever de obrigação, como faz até hoje a Santa Igreja Católica, né? Nas outras épocas é uma questão de escolha. Então aí depois ele segue, né? Conosco novamente, os bispos ocupam o lugar dos apóstolos, mas com eles um bispo, os sabelianos, não ocupa o primeiro lugar, mas o terceiro. Então tá as diferenças, né, de católicos e sabelianos, tá? Então aqui você já vê, ó, o bispo ocupa o lugar do apóstolo. Então é a mesma igreja, é a mesma autoridade, né? Nós vamos ver isso mais pra frente, tá? Aí tem um diálogo, essa é um pouco longa, mas vale muito a pena. No diálogo contra os luciferianos, que era uma outra heresia contra a qual ele batalhou. Ele diz assim: você não sabe que a imposição das mãos após o batismo e a invocação do Espírito Santo é um costume das igrejas? Você exige prova das Escrituras? Você pode encontrar nos Atos dos Apóstolos. Aí vem. E mesmo que não se apoiasse na autoridade das Escrituras,
o consenso do mundo inteiro a esse respeito teria a força de uma ordem. Quando a gente fala que o consenso dos padres é infalível, né, tá aqui o consenso do mundo, né, teria a força de ordem. Pois muitas outras observâncias das igrejas que se devem à tradição adquiriram a autoridade da lei escrita. Ó, a mesma autoridade, a tradição e a lei escrita. Como, por exemplo, a prática de mergulhar a cabeça 3 vezes na pia, que é a tríplice imersão batismal, né? E depois de sair da água, provar leite e mel misturados em representação da infância. E, novamente, as práticas de levantar-se em adoração no dia do Senhor e parar de jejuar a cada Pentecostes. Aí ele fala várias coisas, né? Aí ele diz, e há muitas outras práticas não escritas que conquistaram seu lugar através da razão e dos costumes. Então você vê que seguimos a prática da igreja, embora possa ficar claro que uma pessoa foi batizada antes de o Espírito ser invocado. Bom, aqui o que a gente queria grifar já ficou bem tranquilo, né? bem claro, que existe a força de ordem nas práticas que são de tradição não escrita. Tá? Tem que se ressaltar que esse diálogo é uma obra de Jerônimo, mas é um diálogo entre um luciferiano e um católico, né? Uma pessoa que está na ortodoxia, que está na fé correta. Essa fala está na boca do luciferiano. Aí você fala, lá, é o herege falando isso. Sim, só que quando você lê o diálogo, o ortodoxo que vem depois, ele não discorda do que o luciferiano está falando. Né? Ele só objeta algumas outras coisas, do tipo, sim, a igreja faz isso, mas uma igreja falsa não poderia fazer essa prática. Ele vai pela validade da igreja, vai por outra via. Né? Ele não diz, ele não responde para o luciferiano o seguinte, mas na tradição eu não creio, só creio no que está na Bíblia. Ele não vai não contra-argumenta assim. Tá? Então existe uma concordância do ortodoxo aqui nessa obra que está escrita por Jerônimo. Uma outra coisa interessante, na Pamáquio contra João de Jerusalém, no ponto 28, ele diz assim, no símbolo da nossa fé e esperança, que foi entregue pelos apóstolos e não está escrito com papel e tinta, mas nas tábuas carnais do coração, depois da confissão da Trindade e da unidade da igreja, todo o símbolo do dogma cristão termina com a ressurreição da carne. E aqui a parte que a gente quer ressaltar, claro, no símbolo que foi entregue pelos apóstolos e não está escrito com papel e tinta. Né? Por que isso? Isso é a tradição que a igreja tem, que está lá também em Ambrósio de Milão, né? Santo Ambrósio ele explica, tem uma obra dele, a explicação do símbolo, na qual ele diz que não é só que o símbolo não é escrito, é que foi transmitido para não escrever. Né? Existe a tradição não escrita de não escrever o símbolo. Né? E por que isso? Porque quando você não escreve, argumenta Ambrósio, você retém na memória, porque você tem que fazer um esforço maior. Como não está escrito em nenhum lugar, você tem que reter no cérebro, então você faz com que a pessoa fique sempre meditando aquilo. Né? E é por isso que ele está dizendo, no símbolo da nossa fé, entregue pelos apóstolos, e não está escrito em papel e tinta. Então lá, tem coisas apostólicas na igreja que não estão na escritura. Mais ainda, né, sobre a autoridade vinculante da tradição. Na carta 82, onde houver ódio, que os homens falem de rixas, e onde há estima mútua, só se fale de paz. De minha parte, não ataco a igreja, nem me separo da comunhão dos padres. Aqui, autoridade vinculante da igreja e dos padres, né? Mais uma é da tradição e a gente já passa para a igreja. De novo, olha lá. Para Lucínio, carta 71. Você não deve jejuar nos dias de festa, a mesma coisa do jejum lá, né? Nem se abster nos dias da semana de Pentecostes. Em tais assuntos, cada província pode seguir as próprias inclinações. E as tradições que foram transmitidas devem ser consideradas como leis apostólicas. De novo, as tradições transmitidas são leis apostólicas. Então, eu tenho que guardar. Eu não posso dizer que está abaixo da Escritura. Se a lei é apostólica, o mesmo argumento que eu tenho para guardar a lei é o argumento que eu tenho para guardar a Escritura, porque eu guardo a Escritura porque a Escritura é apostólica, né, do Novo Testamento. Tá? Então, aqui você tem mesma chancela. Né? E vai agora citações interessantes para a igreja. Na carta 15 é o Papa Damaso, que ele dialogava muito com o Papa Damaso. Agora lamento dizer, aqueles arianos estão tentando extorquir de mim um cristão romano, a sua fórmula inédita de 3 hipóstases. Olha que interessante ele dizer que ele é um cristão romano. E Jerônimo não nasceu em Roma não, nasceu em Estridão. Ele diz que é cristão romano pela sua obediência ao Papa. Olha que interessante, né? Então, às vezes a gente vê que o termo romano, né, veio dos protestantes, que eles falaram pejorativamente. Aqui você tem Jerônimo já dizendo aí, no ano 300, 400, que ele é
romano. Muito interessante, né? Vai mais uma. Também é o Papa Damaso. Como não sigo nenhum líder exceto Cristo... Olha lá. Até parece um protestante falando assim, né? Quando começa, né? Não me comunico com ninguém além de sua bem-aventurança. Isso é, com a cátedra de Pedro. Pois esta, eu sei, é a rocha sobre a qual a igreja está construída. Esta é a casa onde só se pode comer corretamente o cordeiro pascal, que é a Eucaristia. Então, quer dizer, só pode comer a Eucaristia quem está em vínculo com a cátedra de Pedro. Agora, olha que interessante. Como não sigo nenhum líder exceto Cristo, não me comunico com ninguém além da cátedra de Pedro. Qual que é a conclusão? Que a cátedra de Pedro está junto com Cristo, sempre. Né? É a mesma coisa, você ir com Cristo e ir com Pedro, dá na mesma. Né? Só nessa citação que você vai ver. Pois essa eu sei, é a rocha sobre a qual a igreja está construída. Então, para Jerônimo, a igreja não está construída sobre a Escritura. Ela está construída sobre a cátedra de Pedro. Olha que interessante, né? Depois ele vai falar de novo, para Marcela, na 41. Se então o apóstolo Pedro, sobre quem o Senhor fundou a igreja, disse expressamente que a profecia é promessa do Senhor, né? Então tá aí de novo, né? Mais uma vez. Ao Papa Damaso também, na carta 16, ele vai falar outra vez da cátedra de Pedro. Olha que interessante. A igreja está dividida em 3 facções, cada uma delas está ansiosa para me capturar, né? Aí ele diz, enquanto isso continuo chorando. Aquele que se agarra à cátedra de Pedro é aceito por mim. Que interessante. De novo, né? Então, o apego dele à cátedra de Pedro, né? Pela força autoritativa que tinha. Numa carta também, 14, para Eliodoro, um monge, né? Ele fala uma coisa interessante. Longe de mim censurar os sucessores dos apóstolos. Ó a sucessão apostólica. De novo, né? Que com palavras santas consagram o corpo de Cristo, a Eucaristia, e que nos tornam cristãos. Olha lá. Então nós precisamos dos bispos para nos tornarmos cristãos. Não tem igreja sem ter sucessores dos apóstolos. A dependência, uma coisa da outra. Aí olha que interessante. Tendo as chaves do reino dos céus, eles julgam os homens até certo ponto, antes do dia do julgamento, né? Que é aí Cristo que vai julgar, mas até lá eles julgam. E guardam a castidade da noiva de Cristo. Veja que interessante, aqui ele está dando aos sucessores dos apóstolos a chave do reino dos céus e a posição de juiz. Por que isso invalida a sola escritura em Jerônimo? Porque para o protestantismo, o juiz supremo, segundo o qual todas as controvérsias têm que ser determinadas, é a escritura. Então o juiz do protestantismo é a Bíblia. Mas para Jerônimo, quem tem a chave do reino dos céus não é a Bíblia, são os sucessores dos apóstolos. E eles julgam os homens. Olha que interessante, né? Mais uma vez, né? Tem um outro evento também, onde Teófilo, bispo de Alexandria, Jerônimo era meio teimoso, sabe? Na verdade ele era muito teimoso, bem polêmico, só que ele prestava um grande serviço, porque ele defendia a igreja e a doutrina como um leão também. Né? Mas quando dava para ficar teimoso, ele era muito teimoso. E aí Teófilo, que era um bispo de Alexandria, mandou ele obedecer os cânones da igreja numa disputa eclesiástica. E aí ele, né, vencido, diz a Teófilo, agradeço-lhe o seu lembrete sobre os cânones da igreja. Verdadeiramente o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Mesmo assim, garanto-vos que nada é mais meu objetivo do que manter os direitos de Cristo, manter as linhas estabelecidas pelos padres e sempre lembrar a fé de Roma. Aquela fé que é louvada pelos lábios de um apóstolo. Está falando de Romanos 1,8, né? Citação da Bíblia. E da qual a igreja alexandrina se orgulha de ser participante. Manter as linhas dos padres e sempre lembrar a fé de Roma. Não tem escritura aqui na citação, né? Então você vê, não é só a escritura, é a escritura, são as linhas dos padres e a fé de Roma, na cátedra de Pedro. É Bíblia, tradição e magistério, não só Bíblia. Mais uma vez, né? No diálogo contra os luciferianos vai falar mais claramente, 28. Devemos permanecer naquela igreja que foi fundada pelos apóstolos e que continua até hoje. Gente, então é uma igreja histórica. Se a igreja foi fundada pelos apóstolos e continua até hoje, é uma igreja que vem numa linhagem, né? Como nós católicos argumentamos. Olha o que ele vai dizer. Se alguma vez você ouviu falar de alguém que é chamado de cristão, tomando o seu nome, não do Senhor Jesus Cristo, mas de um outro, por exemplo, marcionitas, valentinianos, homens da montanha da planície,
você pode ter certeza de que não é a igreja de Cristo, mas a sinagoga do anticristo. Pois o fato de terem surgido depois da fundação da igreja é a prova de que são aqueles cuja vinda o apóstolo predisse. Então, olha o que Jerônimo está falando. Tem uma igreja que os apóstolos fundaram. Essa igreja continua na história. Se aparece um outro no meio do caminho, valentiniano, marcionita, aí você põe o nome que você quiser, né? Que diz que a igreja de Cristo é a dele, essa sinagoga é do anticristo para Jerônimo, né? E aí olha o que ele diz ainda, para fechar de vez. E não se iludam se eles pensam que têm autoridade bíblica para suas afirmações, visto que o próprio diabo citou as Escrituras. E a essência das escrituras não é a letra, mas o significado. Jesus amado. Olha o que ele está dizendo. Que algumas igrejas apareceram no meio do caminho depois que os apóstolos fundaram a igreja, e que essas pessoas usavam a autoridade bíblica para dizer que a igreja deles era correta. Dois comentários agora interessantes, no qual há uma crítica ao livre exame, que também é uma doutrina protestante. Esses exemplos, na carta 53, esses exemplos foram mencionados por mim para convencê-lo de que nas Sagradas Escrituras você não pode fazer nenhum progresso, a menos que tenha um guia que lhe mostre o caminho, né? Então, de novo, aqui a crítica ao livre exame, né? Não é para você pegar a Bíblia e sair lendo por aí que o Espírito Santo te ilumina. Não, você não consegue progresso a menos que tenha um guia. No comentário Epístola aos Gálatas, que está na Patologia Latina de Migne, ele fala também a mesma coisa. Não pensamos que o Evangelho consista nas palavras das Escrituras, mas no seu significado, não na superfície, mas na medula, no miolo, né? Não nas folhas dos sermões, mas na raiz do significado. Nesse caso, a Escritura não é realmente útil para os ouvintes quando não é falada sem Cristo, nem é apresentada sem os padres, e aqueles que estão pregando não a introduzem sem o Espírito. Então aqui de novo, né, que a Escritura sozinha, fora do habitat dela, sem os padres, fora da hermenêutica da igreja, ela não é útil. Isso é muito interessante também. E agora, já vamos passar para as citações protestantes. São algumas, mas são até meio rápidas, nas quais eles dizem que Jerônimo defendeu só a Escritura. Então vamos lá, primeira citação, né? Na verdade é uma citação que nem existe. Então eu vou ler, né, mas não está lá, a gente procurou e vamos lá. Se vós quereis clarificar as coisas em dúvida, ide à lei e ao testemunho da Escritura. Fora dali estás na noite do erro. Nós não encontramos essa citação. Nós admitimos tudo que está escrito e rejeitamos tudo que não está. As coisas que se inventam sob o nome de tradição apostólica, sem a autoridade da Escritura, são feridas pela espada de Deus. Muito exata a citação, né? Até meio, quando eu olhei, achei estranha. Ele coloca que está no comentário a Isaías, livro 7. A gente olhou, nós não encontramos, tá? O que nós encontramos é uma citação no comentário sobre o livro de Ageu, né? Então a gente teve que olhar bastante coisa aqui para dar onde que ele tirou isso, né? Me parece que é um comentário sobre o livro de Ageu, que diz assim, vou pôr em latim aqui embaixo, tá? Que é o trecho que nós conseguimos capturar, pelo menos que é o mais similar aqui. Ele diz assim, mas a espada divina derruba também outras coisas que, sem a autoridade e a evidência das Escrituras, como que por tradição apostólica, os hereges descobrem e confinam espontaneamente. No original tá quasi tradizione apostólica. Esse quasi, com i, né? Não é o quasi do português, é o como se, como que, né? Então aqui esse trecho, ele confirma o catolicismo. Nós até agradecemos o blog 2 Vezes Teologia, que nos deu mais uma citação a favor. Por quê? Se você olhar aqui, o raciocínio de Jerônimo é muito claro, né? Existem coisas que estão nas Escrituras, existem coisas que são de tradição, e os hereges, eles tinham doutrinas que não estavam na Bíblia, mas eles queriam se aproveitar do fato de de dizer que não está na Bíblia, mas é uma tradição apostólica. Então o herege pegava e falava, eu sei que não está escrito, mas isso é uma tradição apostólica, e ele tentava fazer aquilo se passar por verdade, né? Então aqui Jerônimo, na verdade, ele está validando os dois canais, né? Ele está dizendo, o herege sem autoridade da Bíblia e como que por tradição apostólica. Eles tentam, de todo jeito, penetrar na doutrina correta, né?
enfim, é isso. Aqui não tem nada de sola escritura nessa citação. Depois, algumas mais curtinhas, né? Tá lá, suas citações, refutações eram sempre baseadas na escritura. Bom, já mostramos que não, vamos mostrar mais para frente que não, mas, enfim. Ele se opunha a Orígenes, disse que suas doutrinas são venenosas e desconhecidas para as escrituras. Tá, doutrinas de origem era venenosa e desconhecida para a escritura. Tudo bem, e isso não prova só a escritura, né? Eu poderia, por exemplo, chegar para alguém aqui que crê em budismo e falar para um budista, falar, sua doutrina é venenosa e desconhecida pelas escrituras, eu como católico. Então eu virei protestante porque eu disse isso? Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque eu uso a escritura para refutar uma doutrina errada que eu sou sola escritura, que eu só posso usar a escritura. Não tem nada a ver, né? De novo, ele vai fazer o mesmo erro. Olha lá, cerca de 2 anos atrás, publiquei um livro contra Joviniano, isso é Jerônimo falando, em que pela autoridade da escritura eu esmaguei as objeções levantadas acerca da concessão ao segundo casamento. Tudo bem, ele esmagou aquela objeção pela autoridade da escritura. E daí? Então nós vamos concluir que somente usa a escritura? Porque algumas vezes ele faz isso. A gente até pode dizer assim, que Jerônimo usava principalmente a escritura. Principalmente, pode ser dito. Mas principalmente, ou com muita frequência, é muito diferente de sola, de somente e unicamente. Né? Então, você tem uma diferença abissal aqui do total pro frequente, né? São nuances que tem que, né, tem que ficar atento, tá? Aí mais uma, né? Tem uma obra de Jerônimo que chama De Vires Illustribus, dos homens ilustres. Ele conta todos os homens ilustres que ele acha, né? Da história cristã, católica. E aí ele fala assim de um certo rapaz lá. Ele também se compôs uma crônica de realmente pouco interesse aos gregos, mas de grande confiabilidade, por ser construída somente na autoridade das escrituras divinas. Daí ele fala, nossa, tá vendo? É grande confiabilidade por ser construído somente na autoridade das escrituras. Sim, por quê? Porque algumas pessoas usavam coisas de filósofos também para sustentar doutrinas ou suas histórias que eles contavam, né? E aqui ele está dizendo, olha, eu confio muito no que ele está falando porque ele se baseou só na Bíblia. Tudo bem, isso não prova só a escritura de novo, né? Eu vou dar um contra-exemplo, né? Sobre Teodoro, ele diz assim, além disso, o 14º livro dessa obra trata da Santíssima Trindade e da racionalidade dos animais, que ele explica com base na autoridade das Sagradas Escrituras. Ponto. Aí é o que ele vai dizer. No 15º volume, ele confirma e fortalece todo o corpo da sua obra, citando as tradições dos padres. Então, você vê, é a escritura e tradição. A tradição confirma e fortalece. Né? Aqui o termo forte é confirma. Ele diz que é verdade, confirmou. Né? Então não é só a escritura. Aí tem uma que é muito boa. Né? Essa vale a pena ler porque olha só, ele diz assim, esse é o texto do blog, tá? Jerônimo, porém, fazia parte do grupo que criam que os irmãos de Jesus eram primos, tá? Falando sobre a virgindade de Maria, tá? Porque Euvídio, ele tinha questionado a virgindade de Maria, disse que Maria não foi virgem a vida inteira e Jerônimo defendeu que sim. Tem um tratado da virgindade de Nossa Senhora que ele escreveu. Né? Então, Euvídio veio com aquele argumento que a Escritura fala dos irmãos de Jesus e aí Jerônimo falou que não, que eles eram primos, né? Aí lá vai. Qualquer católico romano dos dias de hoje poderia usar este fato para argumentar que Jerônimo se baseou na tradição, para refutar a sola escritura de Ovídio, seu oponente. Contudo, Jerônimo nem sequer citou a palavra tradição em todo o seu tratado contra Ovídio, mas citou a escritura 34 vezes. Isso mostra que, embora Jerônimo e Ovídio tivessem posições divergentes, ambos se baseavam na mesma fonte para basear suas doutrinas, a escritura. Gente, eu tenho certeza que esse rapaz que escreveu esse texto, ele nem lê os padres. Ele deve colocar Ctrl F lá no computador, sabe que dá aquele mecanismo de busca? Ele escreve assim, escritura. Aí ele vai passando as citações, vai copiando e vai colando, né? E depois ele escreve tradição. Aí ele não acha nada e ele fala, não tem nada de tradição aqui, né? Porque não é possível. O tratado não é grande, gente. O senhor fala tratado, mas o documento não é grande. Se você olhar no ponto 19, olha o que ele diz assim, olha o que Jerônimo diz. Estamos, porém, gastando nossas forças em niarias,
e deixando a fonte da verdade. E deixando a fonte da verdade, seguimos as pequenas correntes de opinião. Agora, olha o que ele vai falar. Não poderia eu lançar contra você toda a série de escritores antigos? Inácio, Policarpo, Irineu, Justino Mártir e muitos outros homens apostólicos e eloquentes que contra Ebion, Teódoto de Bizâncio e Valentino mantiveram essas mesmas opiniões. A minha, né? Que Maria foi virgem. E escreveram volumes repletos de sabedoria. Se você tivesse lido o que eles escreveram, você seria um homem mais sábio. Como que Jerônimo não está citando tradição? Né? O que é Inácio, Policarpo, Irineu, Justino Mártir é o quê? Né? Olha, é vergonhoso o trabalho que o blog 2 Dias de Teologia faz, né? Nesse texto. O cara fala que ele não citou tradição, e aí olha a conclusão. Isso nos mostra que ambos se baseavam na mesma fonte. Porque não tem a palavra tradição no texto, então Jerônimo não crê em tradição. Olha um pouco, né? De verdade, sim, o nível às vezes é de fato muito baixo, né? Fazer um texto assim e já ir concluindo as coisas dessa maneira. Nem se deu o trabalho de ler. Mas tudo bem. Então, nós provamos aqui, né? Chegando já ao final, a autoridade da igreja e do bispo de Roma, né? Que ele cria na Cátedra de Pedro, a autoridade vinculante da tradição, né? A autoridade dos padres, a crítica ao livre-exame, né? No qual eu não posso pegar a escritura e sair lendo tudo da minha cabeça, né? Tem que ter um guia, tem que ter a igreja, tem que estar dentro da hermenêutica católica, tá? E aí você tira suas conclusões, né? Leia tudo, reveja o vídeo e pondere se você acha que Jerônimo defendeu sola escritura, que ele era um protestante, já lá nos anos 300, 400, se ele já era um adepto desse tipo de princípio, tá? E se está gostando do apostolado, peço que recomende, compartilhe. Nossa ideia é evangelizar cada vez mais, tá? Muito obrigado pela atenção até aqui e Deus abençoe você.